Então, estamos aqui apresentando, debatendo o novo livro de Kim Butler e Petrônio Domingues, Diálogos Imaginados, Atlântico Negro e Histórias Afro-Brasileiras. E a primeira parte foi escrita por Kim Butler, tem uma introdução dos dois maravilhosa e uma conclusão também excelente. A organização, o livro é super orgânico nesse sentido que cada parte foi escrita diferente, né, por autores diferentes, mas elas se comunicam e se entrosam muito bem. Mas a primeira parte é da Kim Butler, onde ela trabalha mais com a problematização em torno de diáspora, da palavra diáspora, do conceito diáspora, o quanto esse conceito ele nos ajuda, e certamente ele nos ajuda. Então, ela faz um percurso muito interessante, com uma bibliografia que trabalhou com a diáspora, e acho que muito interessante também é a história do uso da palavra diáspora. Então, eu queria que você falasse um pouco aí de como é que você pensou essa parte. Claro, muito obrigada, Marta. E é isso mesmo, né, de que a gente utiliza essa palavra. A verdade é que não entrou em uso comum até muito recentemente. Então, quando a gente usa, isso é um término que foi utilizado muito na literatura sobre a experiência judaica. E as pessoas começaram a adotar essa palavra para falar da experiência africana negra, não? Quando estamos falando da expansão dessas comunidades fora do continente africano. Agora, quando eu estava ainda cursando a universidade, eu estava ficando um pouco confusa do uso da diáspora, porque eu percebi que muitas pessoas estavam utilizando essa palavra de formas distintas. E eu queria pensar ela para poder utilizá-la na minha escrita. Aí surgiu essa reflexão na palavra diáspora, assim. E, para começar, assim, a palavra diáspora, simplesmente, assim, no mais básico, é referente a uma comunidade que vai de um lugar e se vai migrando para vários outros lugares. Não é de ponto A para ponto B e pronto, né? É realmente mais dias, porque é uma palavra dinâmica, fala do nascimento, crescimento, a vivência de uma comunidade que é espalhado em vários lugares e que tem alguma relação entre o origem e as partes no exterior. Isso pode ser. Agora, eu comecei a viajar com esse conceito, porque este pode ser a base de nação, né? Mas também pode ser outras bases menores, como eu falo da diáspora do governador Valadares, porque essa cidade tem imigrantes em vários outros lugares, né? E ele também tem relação ao base, né? Que é a cidade. Né? Mas também a gente tem diásporas a nível muito grande, como aquele que a gente está falando do diáspora africana, é nível de continente. Então, o que quer dizer ter uma palavra que pode ter essa variação de escala, né? E o que a gente quer dizer com diáspora? Porque também se a gente pensar como identidade, é identidade e comunidade? Porque quando a gente pergunta, de onde você é? Ninguém responde da diáspora africana, né? Então, que tipo de identidade é isso? Que tipo de comunidade é isso? E como que a gente pode pensar em diáspora não somente das pessoas que migram, as pessoas que estão ativamente mudando, trasladando de um lugar para outro, mas de suas descendentes.
E como que a gente pode imaginar para as pessoas que nunca mudam, as pessoas que ficam em um lugar e têm contato? Porque, por exemplo, eu penso, eu lembro quando eu fui para Bahia pela primeira vez, as pessoas que estão interagindo comigo, que também pode ser da diáspora africana, elas têm uma história diferente, a gente está se conhecendo, né? E a gente está juntos criando um entendimento de o que é a nossa identidade comum, né? É uma coisa, é muita coisa para pensar. Então, no primeiro capítulo, eu fico nessa viagem de o que é diáspora, e tem pessoas que dizem que talvez não existe diáspora porque não existe uma solidariedade baseada em uma língua comum, uma religião comum, até um lugar, um lugar ancestral comum, né? Então, é uma viagem, né? Então, pode ser sem conclusões fixas, mas é uma viagem. Outra coisa, quer dizer, que diáspora, as pessoas sempre agem de que sempre tem que ser como vítima, mas não necessariamente, né? A gente pode ter espalhação de um povo que pode ser esses colonizadores, né? Então, é essa viagem. E depois eu passo no segundo capítulo para pensar em por que o povo africano, o povo negro, a nível global, começou a adotar essa frase, porque a gente tem essa história que tem séculos, né, de espalhar povos africanos em várias partes do mundo, não somente no mundo Atlântico, mas também no mundo do Oceano Índico. Os africanos que foram para Irã, Iraque, Índia, China, sim, com o tráfico dos árabes no Mar Índico. Então, a gente tem muita história, mas por que surgiu essa palavra? E eu coloco a ideia de que pode ser uma necessidade prática quando tem povos surgindo independentes na África, no Caribe, de negros, que realmente tem que governar, porque a gente sempre fala de que a gente é juntos, a gente tem solidariedade, é uma coisa ótima, né? A gente quer essa solidariedade, mas também a gente tem a realidade de nossas particularidades. A minha história nos Estados Unidos não vai ser a mesma como uma negra crescendo em São Paulo, ou uma negra crescendo na Índia, ou uma negra crescendo na Inglaterra. Todos nós temos experiências distintas, até culturas distintas, religiões, idiomas, muita coisa. Então, como a diáspora, para mim, ajuda a poder sustentar simultaneamente a ideia de que a gente tem solidariedade, a gente tem histórias comuns, lutas comuns, a gente tem isso, mas também a gente tem nossas particularidades. E diáspora é interessante, porque é simultaneamente sustentando duas realidades supostamente opostas, mas os dois conjuntos são necessários, são precisas para realmente pensar o que é diáspora, porque aí são esses tipos de conversas, às vezes são complicadas, são difíceis, e é esse tipo de conversa onde nasce uma comunidade. Eu só para dar um exemplo, eu lembro, houve um discurso sobre preparações para Durban, a conferência contra racismo em Durban, em 2001. E houve várias reuniões de negros nas Américas, de muitos países, e um dos debates foi a palavra negra.
porque foi utilizado de uma forma nos Estados Unidos que pode ser diferente para negros em outras partes das Américas. E aí surgiu, mais ou menos nessa época, o uso da palavra afrodescendente como uma coisa que dava mais, assim, uma possibilidade de compreender a realidade de todos. E essa coisa essa comunicação, esse debate, essa energia dinâmica, deu uma coisa coletiva, que é essa palavra. E para mim, isso é onde vive diáspora. Tá? Então, bom, isso é somente um exemplo. Passando daí, eu falei dessa complexidade de quais são os desafios de fazer política coletiva com tantas comunidades diferentes. E eu estou pensando muito nos diálogos que a gente tem com a África atual, como para os povos africanos perceber a sua relação com a diáspora africana nas Américas, que realmente, muitas vezes, a gente não pode identificar uma relação a um país só, né? Então, tem muitas... aí vai viajando com muitas coisas para pensar nessas possibilidades de política internacional. E, finalmente, a última parte da minha contribuição, eu vejo como que a gente pode perceber essas perspectivas diaspóricas na história do carnaval histórica em Salvador, e que eu adoro carnaval. E aí vejo como que, apesar de que muitas pessoas pensam, sim, ali a cultura é somente uma remanescente de africanidade, quando você vê o que estavam fazendo essas pessoas, eles, claro que se abraçaram sua cultura africana, mas eles estavam pensando muito em África atual. Eles estavam vendo o que estava acontecendo com as guerras, colonialismo e tudo isso na atualidade. Eu estou falando da época dos primeiros carnavais negros do final do século XIX. Tinham grupos carnavalescos que se denominavam africanos. Aí estão vendo como eles estavam jogando ou realmente utilizando seu lugar no mundo, seu lugar numa comunidade internacional de negros, de africanos, para reivindicar seus direitos de cidadania ali mesmo na atualidade, de seus direitos de liberdade, de os direitos de liberdade de religião também. E é um jogo que eles estão fazendo, mas utilizando essa perspectiva diaspórica para fazer demandas na atualidade. Então, é muita coisa para explicar, mas por isso a gente tem um livro. Eu espero que vocês possam considerar com calma todas essas coisas. É isso mesmo. Eu acho que o que você escreveu, o que você colocou agora, é de uma enorme valia, Kim, para os nossos orientandos, para os nossos alunos, porque há uma tendência que faz parte do movimento político de usar a diáspora de uma forma meio naturalizada, né? Diáspora para cá, diáspora para cá, diáspora para lá. Mas você pega, né, e você até se propõe a fazer uma epistemologia da palavra, do conceito, né? Para que ela serve? Acho que o historiador ele tem esse grande objetivo, né, nos fazer pensar e mostrar que os conceitos fazem parte das lutas políticas e têm a sua história. Existem diferenças, né, da diáspora judaica, das outras diásporas. O que a diáspora africana pode contribuir para a gente entender movimentos diaspóricos? E essas pequenas diásporas que você coloca, como lidar com isso? O que ajuda a gente a pensar?
Então, eu acho que você já tinha alguns artigos, assim, já tinha começado essa reflexão há muito tempo, eu te acompanho em alguns textos em inglês que você tinha feito, e eu dava para os meus alunos lerem, mas nem todos liam, né? E agora, essa perspectiva que você abre, assim, vamos usar, assim, a diáspora ajuda a gente a compreender a história do negro do Brasil? Sim, né? Mas como? Né? E com consciência. E aí você traz o Atlântico Negro, o transnacional, para criar mesmo uma pauta de pesquisas, como eu já me referi. Acho que isso me fez pensar o tempo inteiro, e ao usar o conceito de diáspora, quer dizer, ao pensar nele, ele ficou quente, né? Assim, ele não é mais uma palavra que não tem sentido, ela tem muito sentido, e se envolve em todas as lutas contra o racismo. E que comunidade imaginária é essa que se forma, né? Eu acho muito bacana também que, em como você traz, você já trouxe no primeiro segmento, agora também a tua experiência pessoal, para entender os processos históricos que você viveu, e esse teu trânsito, né, de vir para o Brasil como uma intelectual negra. E aí eu até vou te perguntar no terceiro segmento, como é que você não caiu da democracia racial, como vários negros ou brancos, né, norte-americanos, que veio para cá, e aí, talvez porque faltasse mesmo a perspectiva diaspórica, né, isso de se sentir negro, se sentir diaspórico, em qualquer lugar, apesar das diferenças da língua, né, da religião, da dança, da música, como você colocou. Eu acabei, Petrônio, para falar um pouco do meu trabalho, que tem uma perspectiva transnacional também, e diaspórica, sem tanta reflexão como você fez, mais baseada na ideia do Atlântico Negro, quer dizer, como é que a gente chega nesses conceitos, ou nessas questões, né, que muito a partir, sim, da nossa experiência, e no meu caso, né, eu sou uma historiadora branca que sempre acompanhei os movimentos negros que me fizeram pensar o tempo inteiro. No caso, como você colocou, né, o carnaval, as culturas negras, como elas são afirmativas, como elas não são folclore, no sentido de comemorar uma tradição passada, né, como elas se reatualizam e como elas estão em diálogo com o mundo. São intelectuais, todos os carnavalescos negros, músicos negros, são intelectuais que pensam a sua realidade. E a realidade não é só vivida no Brasil, né? Já o Petrônio vai falar como esses intercâmbios entre os jornais. Você falou com os intercâmbios no Carnaval, o Petrônio já falou em outros trabalhos sobre o intercâmbio também nas associações dançantes. O jazz, né? Como é que esse jazz... Que jazz é esse? A modernidade... Eu não vou falar da modernidade, que o Petrônio vai falar, depois eu vou comentar. Como que esses intelectuais negros, músicos negros, atores negros, ativistas negros, professores negros, médicos negros, todos estão inteiramente antenados com o que está acontecendo em todos os lugares. Só para dar o exemplo do Pixinguinha, que vai para Paris em 1922 e entra em contato com todos os músicos negros de jazz. Né? E tem uma frase do Donga, na década de 20, também maravilhosa, que ele fala o quanto que os americanos também sabem o samba. Afinal, jazz e samba é a mesma coisa. Quer dizer, ele está falando da diáspora. Né? Jazz e samba são respostas possíveis num contexto hiper difícil, a partir de uma herança, a partir de um patrimônio, né, que se recria na luta contra o racismo, pela afirmação. Então, aí só para fechar meu caso pessoal, né, quando eu comecei a estudar música popular, talvez o terrível
território da música, Petrone sabe disso, e quem também do carnaval, o território do carnaval e da música são territórios onde se projeta o Brasil, né? A nação brasileira. Então, qualquer coisa de fora é influência maléfica, é influência ruim, temos que tirar o jazz. O jazz faz mal, não é? Imagina o hip hop, o funk, o funk é essa importação americana, e no campo musical, essa construção de uma música brasileira, ela é tão forte. E eu, estudando a música brasileira e ao mesmo tempo, acompanhando o movimento dos músicos negros, sabendo que eles tinham relações, a gente não dá mais. A história da música brasileira sem o Atlântico Negro, sem a perspectiva diaspórica, e aí essa contribuição do estudo de vocês é ótima. Só para fechar, assim, é incrível que nós estávamos pensando a mesma coisa na mesma época, né? Eu acho que isso também é muito bom para o público assistir, né? Eu acho que o Edward Thompson já disse isso, né, um historiador inglês, quando alguém pensa... ninguém é gênio, né? Nós não estamos à frente do nosso tempo, nem temos nenhuma genialidade, né? Mas nós conseguimos dialogar com as demandas dos movimentos sociais. E aí começam a surgir vários trabalhos importantes para a gente contar uma outra história, né? Obrigada, Kim. Acho que essa tua reflexão da diáspora vai ajudar demais. Obrigada. Aos novos trabalhos dos alunos, né? Agora, apresentar o Petrônio. Quer falar, Kim? Pode falar. Não, eu estava dizendo, eu queria passar para Petrônio, porque foi exatamente isso que você está falando, Marta, que abre as contribuições de Petrônio, porque uma coisa muito importante que eu quero dizer da diáspora é que não é o que acontece no exterior. Você vai ver a utilidade da diáspora no dia a dia, no seu lugar. E Petrônio tem muitas histórias de como a gente pode ver isso com a imaginação diaspórica no dia a dia brasileiro, né, nas organizações e tudo isso. Então, Petrônio, eu queria passar para você para abrir um pouco isso. Isso, não, perfeito. E por isso que a dobradinha de vocês foi ótima. E é isso, o Petrônio, né, apresentando, então, essa parte do Petrônio, que como ele traz, não é, essas vivências, essas experiências diaspóricas no Brasil, em São Paulo e em outros lugares, né, Minas Gerais, Rio de Janeiro, as pessoas estavam conectadas, mas eu sei também do esforço que o Petrônio deve ter feito para mostrar, porque também há uma longa tradição, né, Petrônio, de como esse nacionalismo negro no Brasil, né, você romper com isso. Passo a palavra para você, Petrônio, também, para você contar um pouco todo esse teu esforço de pesquisa nova, né, Petrônio? Ainda tem artigos que eu não tinha lido, eu falei, ele é incrível. Obrigado, Marta, pela apresentação. Eu, de fato, né, tenho aí também, eu diria, na esteira, né, desse esforço coletivo de alguns intelectuais, alguns historiadores. Você é um desses casos, né, a partir do seu livro Da Senzala ao Palco, que vem mostrando, né, como faz-se mais do que necessário a gente pensar a experiência negra no Brasil a partir desses diálogos transnacionais. Ou seja, faz mais do que necessário a gente pensar, né, essas experiências históricas, pensar essas identidades negras, essas culturas negras, né, a partir dessas conexões diaspóricas, essas conexões afrodiaspóricas que foram estabelecidas, né, a partir dessa relação triangular, Américas, África, Europa. E então, assim, eu estou, de fato, né, tentando, né, enfim, mostrar para o leitor que a gente tem que pensar, né,
esse afro-brasileiro, né, ou essas experiências afro-brasileiras inventadas a partir desses diálogos transnacionais. Particularmente aqui, né, em termos assim, de fundo, eu tive, sim, uma preocupação de dar, entre aspas, uma resposta, né, a uma reflexão que o Paul Gilroy faz no seu livro Atlântico Negro, e que ele afirma lá que, logo na introdução da tradução brasileira, ele escreve uma introdução especialmente para a tradução brasileira. E aí ele escreve lá que a história brasileira tem sido marginalizada, mesmo os melhores relatos sobre a política negra centrados na América do Norte e no Caribe. Então, quando Paul Gilroy, né, buscou, né, definir, pensar o Atlântico Negro, né, que, diga-se passagem, a obra dele é uma obra assim, fantástica, né? Ele, quando traduz a obra dele para traduz para o português, e, enfim, publicado aqui no Brasil, ele faz meia-culpa. Ele mesmo faz uma autocrítica, admitindo que sua obra, ela não investe nas experiências histórico-culturais afro-brasileiras. Ele mesmo admite os limites de sua obra, que ele está pensando esse Atlântico Negro, né, traduzindo aqui para vocês que estão nos acompanhando, e está pensando esse Atlântico Negro, sobretudo esse Atlântico Negro Norte. E praticamente, né, ignora, né, pelo menos a experiência afro-brasileira, né, esse Atlântico Negro Sul, esse Atlântico Sul Negro. Então, a minha parte da obra, né, é um esforço, de fato, para tentar mapear algumas dessas experiências desse Atlântico Sul Negro a partir de alguns personagens e a partir de algumas experiências político-culturais e a partir do que nós estamos chamando de associativismo negro. Então, rapidamente, eu queria falar para vocês que, na minha parte, eu quero destacar 3 dos capítulos, né? Um dos capítulos eu falo de um personagem muito importante, se fosse para a gente pensar essas experiências diaspóricas, né? No mundo, no século XX, que foi o Marcus Garvey. O Marcus Garvey, esse jamaicano, né, que teve uma ascensão meteórica nos Estados Unidos na década de 60, ele migra para os Estados Unidos, e ele vai liderar a principal organização negra, do ponto de vista do número de afiliados, a maior organização negra que já surgiu no mundo, no século XX. E o Marcus Garvey tornou-se uma liderança controvertida, entre outros motivos, porque em um determinado momento ele defendeu como palavra de ordem, né, a necessidade dos negros da diáspora retornarem à África. E nesse capítulo eu falo como é que se deu a recepção das ideias do Marcus Garvey no Brasil, particularmente, né, no grupo de pessoas negras de São Paulo que editaram o que a gente chama da imprensa negra. Então, o que é que eu tento mostrar nesse capítulo? Eu tento mostrar que, ao contrário do que ainda é corrente a gente ouvir pelos intelectuais, né, no Brasil, pelos historiadores do Brasil, né, que argumentam que, enfim, essas ideias de luta antirracista, essas narrativas, esses discursos, esses projetos antirracistas, eles foram engendrados ou inventados pelos afro-americanos, né, pelas pessoas negras dos Estados Unidos, e que o movimento negro brasileiro contemporâneo, ele buscou importar essas ideias. O movimento negro contemporâneo buscou copiar essas ideias, reproduzir essas ideias. E nesse capítulo que eu falo do Marcus Garvey, eu busco argumentar exatamente o oposto a isso. Eu busco argumentar que essas ideias de liberdade, essas ideias antirracistas, esses projetos de inserção social, esses projetos de cidadania negra, eles foram, enfim, articulados pelas pessoas negras nas várias partes, do Atlântico, e não foi uma exclusividade das pessoas negras dos Estados Unidos. Eu busco argumentar que essas ideias, elas entram em circulação por esse circuito transnacional, por essa
essa rede transnacional de diálogos, né? E que essas ideias, elas são apropriadas conforme cada contexto e são descartadas conforme cada contexto. Eu busco argumentar nesse capítulo, né, que faz-se necessário a gente pensar não só a produção dessas ideias de liberdade, ideias antirracistas, ideias de cidadania, mas também a gente pensar a circulação e, sobretudo, a apropriação dessas ideias. Pois a apropriação dessas ideias, ela sempre se dá de maneira seletiva. No caso específico desse personagem, o Marcus Garvey, e, sobretudo, né, a sua política de luta contra o racismo, eu busco argumentar nesse capítulo, né, que os afro-brasileiros, eles também eram ativa no sentido de avaliar essa retórica garveísta, no sentido de avaliar esse projeto garveísta de lutar contra o racismo a partir do retorno à África, de afirmar a identidade, né, portanto, afrocentrada, e que, no caso desse grupo de pessoas negras, né, que publicaram esses jornais da imprensa negra, né, em sua esmagadora maioria, eles rechaçaram as ideias do Garvey. Apenas um grupo minoritário comungou, sim, das ideias do retorno à África. Mas, em sua esmagadora maioria, né, os articulistas, as pessoas, né, que produziram e editaram esses jornais, eles tiveram uma postura, né, de se opor a esse projeto garveísta. Né? Então, eu tento mostrar que essas ideias estavam em circulação, de modo que os intelectuais, os ativistas, os jornalistas negros brasileiros, eles estavam acompanhando tudo o que estava acontecendo nesse circuito transnacional, Europa, Caribe, Estados Unidos, África, mas que eles tinham uma postura de autonomia, no sentido de buscar apropriar o que eles achavam que era interessante para pensar, enfim, a sua luta no Brasil, e eles descartavam o que eles achavam que não era interessante. Em outro capítulo, eu falo justamente, né, a respeito da experiência da Frente Negra Brasileira, que foi essa organização negra que surgiu em São Paulo em 1931 e que mobilizou milhares de pessoas negras, a princípio em São Paulo e depois fora de São Paulo. Mas nesse capítulo, né, por conta desse meu olhar, né, de pensar essas experiências negras a partir, enfim, desse olhar transnacional, eu busco inserir a Frente Negra justamente nesse circuito, né, cosmopolita, afrodiaspórico, afroatlântico, e eu busco mostrar, né, ao contrário do que ainda hoje a gente ouve, ainda hoje se fala, que os afro-brasileiros, né, eles não só foram influenciados, né, por narrativas, por projetos, por referenciais, por símbolos e artefatos exógenos. Mas eu busco mostrar nesse capítulo, né, que os afro-brasileiros, eles também influenciaram essa rede transnacional, afrodiaspórica, afroatlântica, esse mundo negro. No caso específico da Frente Negra, eu mostro, né, como a experiência da Frente Negra serviu de fonte de inspiração a ponto de ter surgido uma Associação Negra nos Estados Unidos em 1936, né, que essa própria associação declara no jornal Chicago Defender, né, um jornal que era considerado o maior jornal da imprensa negra norte-americana na década de 20 e até década de 30, né, que surge em Chicago, e que essa própria organização fala, né, que seu surgimento se deu a partir da experiência de sua congênere afro-brasileira. Assim como eu mostro nesse capítulo, como surgiu um partido negro no Uruguai, em 1937, o Partido Autônomo Negro Uruguaio, que seus fundadores, eles declaram, né, que eles se inspiraram na experiência da Frente Negra Brasileira. A mesma coisa se deu em Porto Rico, no Caribe. Surgiu uma associação de trabalhadores negros, né, e que seus fundadores declaram, e, enfim, isso foi reportado pelo Chicago Defender, que o surgimento dessa associação negra se inspira na experiência da Frente Negra Brasileira.
Então, eu busco mostrar nesse capítulo, né, que os afro-brasileiros cumpriram um papel ativo no processo de formação do mundo negro, nesse processo de formação desse mundo afro-atlântico, nesse processo de formação desse mundo afrodiaspórico, e que, ou seja, que os afro-brasileiros não só foram influenciados, mas eles também influenciaram. Eu busco argumentar que essa via de diálogo se dava em via de mão dupla, não era unilateral, não era apenas os afro-brasileiros, né, buscando reproduzir projetos, narrativas, discursos referenciais e símbolos exógenos, mas que os próprios afro-brasileiros, eles criavam seus próprios referenciais, seus próprios símbolos, suas próprias narrativas, seus próprios programas, seus próprios projetos de liberdade, de luta antirracista e de luta por afirmação da cidadania. E, para finalizar, eu queria também falar, mais recentemente, né, que o último capítulo trata, sobretudo, né, desse quadro mais contemporâneo, eu busco mapear como é que se deu o surgimento do movimento pelas reparações no Brasil. Poucas pessoas sabem, né? Incrível, porque foi um movimento da década de 90, mas poucas pessoas hoje em dia sabem que surgiu um grupo organizado em São Paulo, né? Que lutava por reparações no Brasil e como principal, eu diria, carro-chefe, né? Como principal bandeira, a reparação que eles defendiam era pecuniária, defendia que o Estado brasileiro eles indenizassem todo o afrodescendente, né? Por todos os males causado pelo tráfico transatlântico e pela escravidão no Brasil. Então, nesse capítulo, eu busco inserir esse grupo nesse circuito, né, transnacional de debate sobre reparações que houve na África, nos Estados Unidos e no Caribe. Eu tento mostrar que essas experiências negras, essas experiências afro-brasileiras, né, elas só podem ser concebidas a partir desses diálogos. Hoje está corrente essa palavra de ordem de reparações. Na década de 90, não. É essa organização que busca popularizar essa ideia de reparações, etc., e busca defender essa bandeira a partir do que estava em pauta na afrodiáspora, o que estava em pauta, né, nesse circuito transnacional. Então, eu termino esse capítulo argumentando que esse grupo, né, ele, eu diria assim, que não foi bem sucedido do ponto de vista de defender, do ponto de vista, né, de ver concretizado a sua reivindicação de uma indenização pecuniária para todo afrodescendente, mas eu busco argumentar que, do ponto de vista do princípio, esse grupo, ele contribuiu para pautar no Brasil o debate contemporâneo que nós estamos travando hoje a respeito justamente, né, das reparações. Né? Se já sabemos que, em termos de projeto antirracista, os afro-brasileiros não abraçaram a ideia de reparações pecuniárias, mas os afro-brasileiros definitivamente, eu diria, para além dos afro-brasileiros, a sociedade brasileira, o Estado brasileiro, a sociedade civil brasileira, abraçou a ideia de que nós temos que discutir as reparações. Temos que discutir meios de buscarmos ressarcir, né, de alguma forma, né, essas distorções no campo das desigualdades raciais. De alguma forma, a gente tem que estar discutindo a nação no que diz respeito a esse quadro de injustiças e desigualdades raciais. Então, eu busco argumentar nesse capítulo que, mesmo pensar nesse movimento negro brasileiro contemporâneo, necessariamente, né, quando a gente fala de suas pautas, seus programas, seus projetos, eles foram gestados a partir dessas experiências, eu diria que, afroatlânticas, afrodiaspóricas, a partir desses diálogos, a partir desse intercâmbio, a partir dessas conexões. Ótimo, Petrônio, e acho que eu acho que se vocês deram, né, mais os capítulos de Petrônio, que é quem que trabalhou o carnaval mais na experiência,
Petrônio trabalhou a experiência nos jornais, da luta pela reparação, da nossa Vênus, né, a negra, Josephine Baker, tratou várias experiências da diáspora, e aí eu acho que é um exemplo, são exemplos ótimos, Petrônio, de como a questão, quando você incorpora na pesquisa a questão da diáspora, ou do Atlântico Negro, ou, né, depois, a pergunta que eu vou fazer para vocês uma delas é essa, né, diáspora ou Atlântica Negro? Juntamos os dois, é a mesma coisa, né? Podemos trabalhar os dois? Acho que sim, mas quando a gente incorpora essa reflexão, a gente descobre tanta coisa nova, né? E a gente descobre muitas outras lutas, e a gente entende muito melhor. Então, é uma reflexão que faz a nossa compreensão da história do Brasil, porque da história do Brasil não estou tratando da história, né, apenas da população negra, mas é a história do Brasil, como ela muda quando você está com a questão do Atlântico Negro e da diáspora na pauta. Isso é que eu acho uma enorme contribuição do caso de vocês, porque aí o Garvey tem um outro sentido, a Josephine Baker tem outro sentido, o Carnaval dos Zulus tem outro sentido, e descobre-se, né, articulações que assim, como assim? Né? Eles se conheciam, eles sabiam, né, sabiam um do outro, e aí acho que você, inclusive, Petrônio, a Associação Cultural do Negro, me parece que você preencheu um buracão também, né? O capítulo 8, né? Se preencheu um buracão, acho que, dessa história dos movimentos negros, porque a gente, né, tinha os anos 30, depois os anos 50, mas... e foi muito a partir dessa perspectiva diaspórica, porque eles estão muito dentro dela, né? Na participação num congresso internacional. Eu também sempre fiquei atrás de brasileiros nos congressos internacionais, né? Porque isso parece que falta um pouco, né? No fundo, gente, a gente está construindo essa interação, né? Essa articulação, essa participação de ativistas intelectuais negros nesse mundo atlântico. Isso não está pronto, né? Acho que vocês colocam no final do livro, né? Vamos encontrar mais, né? Vamos buscar mais, e a gente vai encontrar, porque isso fazia parte da vida dessas pessoas. Hoje a gente tem certeza que a conexão, a internacionalização, como vocês falam também muito bem, ela fazia parte da vida de todo mundo desde o século XIX, como faz da gente hoje, né? Então, essa dimensão é que eu entendo que vocês trazem e abrem, né? Muito bom.